Olá pessoal, como vocês estão? Muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu canal para mais um vídeo. E eu vou falar do Sona, que é uma tradição ideográfica conhecida no leste da Angola, noroeste da Zâmbia e nas regiões próximas à República Democrática do Congo. É uma técnica de fazer desenhos na areia com a ponta do dedo. É uma cultura de longa tradição, originária do povo Chokwe. Os povos africanos faziam desenhos matemáticos na areia, pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Sona, que é o plural, ou luzona no singular, era uma forma de escrita, um modelo de educação desempenhando um importante papel na transmissão de conhecimento para as novas gerações. E este conhecimento é contado através de histórias. E eu vou começar contando uma história para vocês. Mina de Salgema. Sambalu, o coelho que está posicionado no ponto B, descobriu uma mina de salgema no ponto A. Imediatamente o leão, que está no ponto C, a onça, que está no ponto D, e a hiena, que está no ponto E, reclamam direito de posse. Nós somos mais fortes, temos o direito à mina de sal. O coelho diz nananina não e afirma o inviolável direito do mais fraco. Rapidamente ele faz uma vedação para isolar a mina dos usurpadores. Meus queridos, é uma história, é um desenho geométrico e é também um código de ética de um povo, o povo Chokwe. E que povo que é este? São povos bantus, com uma organização social matrilinear, originários da atual Angola e que habitavam também o Zaire e a Zâmbia e que fizeram grandes imigrações no século XIX e princípio do século XX. Se constituem em cerca de 600 mil pessoas. Esse povo, ele é muito conhecido por sua arte. Eles fazem ricos desenhos nas paredes das suas casas, trabalhos em cerâmica, em madeira, forjam ferros, fabricam esteiras e cestos decorados. Mas o Sona é um desenho geométrico feito na areia. E eles são feitos com muita precisão, porque ele tem a função de transmitir o conhecimento do povo para as outras gerações. A tradição Sona diz que apenas os Aquacuta Sona é que podem executar esses desenhos, porque eles são os conhecedores do desenho. Eles pertencem à elite da tribo e conhecem as regras. E como é que o desenho é feito? Eles analisam o chão, limpam tudo direitinho e só aí é que eles vão começar a fazer o desenho. O desenho tem que ser executado com perfeição e sem interrupções. Qualquer parada significa que o desenhista não sabe direito o que está fazendo. O desenho deve ser ortogonal, com os pontinhos espalhados igualmente, e para isso eles usam os dedos para demarcar as distâncias entre os pontos. O narrador, porque lembra, é desenho e história, ele faz uma grade de pontos cuidadosamente espalhados e de forma regular. E aí, em volta dos pontos, ele vai traçando linhas retas e curvas para a direita e para a esquerda. As linhas serão fechadas e traçadas sem que o narrador retire o seu dedo da areia, cumprindo as regras da tradição. Esses desenhos, eles fazem parte da tradição oral e estão ligados aos contadores de história africanos. E são múltiplas histórias. Pode ser um elemento do cotidiano, do dia a dia, pode ser um provérbio, um acordo, uma fábula, um jogo,
Um mito pode ser um animal, podem ser cantos ou leis, podem ser enigmas, todos representados em desenhos geométricos. Dependendo do motivo representado pelo Luzona, podem ser utilizadas uma ou mais linhas. Ou seja, a quantidade de linhas e de colunas está ligada ao motivo, aquilo que está sendo representado. As linhas do desenho, elas abraçam os pontinhos e formam todo o Luzona. Para fazer os Sona, o desenhista tem que memorizar 2 números, o de linha e o de colunas. E também o padrão geométrico que vai ser representado. E tudo isso obedece a normas rígidas de início e de fim da produção do desenho. Infelizmente, a gente não tem muitos registros desses Sona, porque com a colonização, a tradição Sona entra em declínio e os colonizadores não têm o menor interesse em manter ou registrar esses motivos geométricos. E aí hoje, para cada ancião conhecedor de Sona que falece, ele leva junto com ele todo este conhecimento. Os Sona mais simples eram os mais populares. Os mais complicados dificilmente eram vistos e somente os mais velhos tinham esse conhecimento. E aí, quando chegou lá uma galera de pesquisadores querendo catalogar esses Sona, o que é que esses anciãos diziam? Que a visão deles estava prejudicada e que eles não tinham mais cabeça e nem habilidade para fazer esses desenhos. E como os desenhos são feitos na areia, eles acabaram ficando perdidos. Uma pergunta que fica é: como essa tradição tão antiga sobreviveu até os dias atuais? O que as evidências mostram? São viajantes que desenvolvem estas habilidades em longos períodos de solidão. E é a necessidade humana de transmissão de histórias transmitidas oralmente de geração para geração. Os Sona eram frequentemente desenhados por caçadores. Quando eles se sentavam para descansar, para matar o tempo, eles ficavam fazendo esses lindos desenhos. E por conta desta oralidade, alguns desses desenhos podem conter erros. Eles podem acontecer por conta da idade dos desenhistas, desse processo de oralidade, de passar de uma pessoa para outra, ou até mesmo de forma consciente. São esses desenhistas que pensam assim: por que eu tenho que passar o meu conhecimento para essa galera que do nada veio aqui interessada na minha cultura? Não passo, não passo, não passo. Mas o mais interessante é que existem propriedades matemáticas na construção desses desenhos. Algumas muito interessantes. São análises combinatórias, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. São conceitos utilizados intuitivamente. E agora vamos a mais uma história contada através dos Sona. A figura que está em cima é Deus. A que está embaixo, o homem. À esquerda está o Sol, à direita, a Lua. E este Luzona representa o caminho de Deus. Um dia, o Sol foi visitar Deus. Deus deu um galo para o Sol e disse: volta cá amanhã de manhã, antes de partires. No outro dia, o galo cantou, acordou o Sol, e o Sol se apresentou novamente diante de Deus, que disse a ele: tu não comeste o galo que eu te dei para o jantar, então por isso, pode ficar com ele. Mas todo dia você tem que vir aqui me ver. E é por isso que todas as manhãs o Sol reaparece. E aparece todas as manhãs para ver Deus. A Lua também foi visitar Deus e também ganhou um galo. Dormiu. No outro dia de manhã o galo cantou, a Lua acordou e foi lá conversar com Deus novamente. Deus falou: você também não comeu o galo. Pode ficar com ele de presente para você. E você volta a cada 28 dias. Por isso que o ciclo da Lua dura 28 dias.
O ser humano também foi visitar Deus. Chegou lá e também ganhou um galo de presente. Mas só que quando o ser humano foi dormir, ele estava com uma fome, matou o galo e comeu a metade. Dormiu bem gostoso, no outro dia com o sol já alto, ele acordou, estava com fome de novo, comeu outra metade e foi lá falar com Deus. Deus olhou para o homem e falou assim: eu não ouvi o galo cantar. Aí o homem disse: sabe, eu estava com fome, eu matei o galo. O Deus falou: tá bom, mas você sabe, o sol e a lua vieram aqui e nenhum deles matou o galo que eu dei para eles. Então eles não vão morrer. Mas você matou o seu galo, então você vai morrer. E só quando você morrer é que você volta aqui. Os Sona é a arte de contar histórias com desenhos geométricos na base da matemática. Uma herança cultural, patrimônio imaterial da humanidade. África é história, África é cultura, África é ancestralidade. Se você gostou, dê aquele joinha no vídeo e compartilhe com os amigos. Muito obrigado pela presença de vocês neste vídeo até este momento. Se cuidem, cuidem daqueles que vocês amam. Que os raios de sol iluminem vocês com o brilho e a energia de uma vida bem bacana. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!